E hoje eu vou falar sobre um dos tratamentos que nós utilizamos para dor, que são os corticoides injetáveis. Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em acupuntura e tratamento da dor. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre acupuntura, dor e fibromialgia. Corticoides injetáveis. Um exemplo dos corticoides injetáveis mais conhecidos é o diprospan ou a beta-30, dexalgem. Então, essas medicações, elas são da classe dos anti-inflamatórios análogos ao cortisol. Nós temos uma outra classe de anti-inflamatórios que nós chamamos de não esteroidais, que o exemplo é o ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco. Estes nós chamamos de não hormonais. Já os anti-inflamatórios análogos ao cortisol, que são de uso oral, a prednisona, prednisolona e injetáveis, como eu já mencionei, beta-30, diprospan, dexalgem, eles são análogos porque eles são semelhantes ao cortisol que o nosso corpo produz pela glândula suprarrenal. Nós temos uma glândula que fica em cima do rim, vou desenhar aqui para vocês, um rinzinho, e aqui nós temos uma glândula em cima que se chama suprarrenal. Essa glândula produz, entre outros hormônios, ela produz o cortisol, que muitas vezes impede que o nosso corpo passe por processos inflamatórios ou que ajuda em caso de processos infecciosos. Eu digo para os meus pacientes sempre que o nosso corpo ele é uma usina que produz muitos medicamentos. Produz a insulina pelo pâncreas, produz anti-inflamatórios, produz opioides, o cérebro produz opioides, que é um dos mecanismos de ação da acupuntura, é a estimulação da produção desses medicamentos pelo próprio corpo. Então, o nosso corpo produz o cortisol através da suprarrenal e quando esse cortisol ele não está dando conta de tratar aquela afecção, aquela patologia, nós precisamos utilizar um reforço, que nesse caso são esses anti-inflamatórios injetáveis. Bem, qual é a ação desses anti-inflamatórios, dessas injeções, então, que são feitas às vezes de forma intramuscular ou em infiltração em articulações? A ação é anti-inflamatória, como o nome diz, e analgésica. Então, melhora dor e melhora processos inflamatórios de edema, inchaço, vermelhidão, distensão, às vezes, de alguma articulação. Tem um efeito bastante potente, bastante importante nesses tratamentos de diversas doenças que eu listei aqui para vocês. Tendinites, quem nunca teve, nunca tratou com corticoides injetáveis, bursites, dor lombar, hérnia de disco, doenças autoimunes como artrite, como lúpus, doenças dermatológicas, aquelas infecções dermatológicas, alergias dermatológicas mais disseminadas pelo corpo, doenças respiratórias como a asma, como a bronquite, em casos de crises importantes, doenças alérgicas e até mesmo o corticoide é utilizado, o corticoide injetável pode ser utilizado como tratamento paliativo de pacientes com câncer. Então, ele pode ser utilizado até de uma maneira mais frequente nesses pacientes que estão em sofrimento devido a dores por causa de cânceres das mais diversas causas. Então, nós vimos que o anti-inflamatório, ele é análogo a um hormônio que o nosso corpo produz e que ele trata, o corticoide injetável, ele trata diversas alterações, diversas doenças de diversos sistemas do nosso corpo. Porém, né, pessoal, ele não é isento de efeitos adversos. Muitas vezes a gente diz para o paciente, tu vai ter que fazer um corticoide injetável, e o paciente já fica assim, apreensivo. Nossa, mas isso faz mal, isso causa inchaço no corpo. E realmente, ele tem efeitos adversos importantes, que entre eles são a insônia, pode dar agitação, pode aumentar a irritabilidade, o paciente sente que está diferente, que está menos tolerante, pode, em casos de pacientes hipertensos, elevar a pressão arterial, dar uma descompensada na pressão arterial. Em casos de pacientes diabéticos, pode descompensar a glicemia, esse paciente pode fazer picos de hiperglicemia utilizando o corticoide injetável.
e pode, em usos crônicos, em usos contínuos, causar também a osteoporose, diminuir então a retenção do cálcio nos ossos, causando osteoporose, e a longo prazo ele pode ser responsável também pelo surgimento de fraturas. O paciente cai, né, com osteoporose e acaba fraturando. Isso com o uso contínuo, com o uso mais prolongado de corticoides. Eu tenho alguns pacientes que chegam ao consultório dizendo que estão usando por conta injeções de corticoide mais de uma vez por mês há vários meses. Então, será que o corticoide ele é um herói ou ele é um vilão? Na verdade, tudo entre o remédio e o veneno, como nós dizemos, o que diferencia é a dose e como isso está sendo indicado. Então, o corticoide, ele é uma medicação muito promissora para diversos tratamentos. Ele ajuda muito em diversas situações a tratar dor e inflamação dos pacientes. Ele é utilizado, como eu coloquei aqui, para diversos processos inflamatórios comuns, como as tendinites, as bursites, dores lombares. E o problema é que ele é vendido sem receita médica e, portanto, o paciente pode utilizar de forma indiscriminada. E aí ele passa a ser um vilão, porque ele pode provocar diversas alterações sistêmicas no paciente e ele acaba anulando os efeitos benéficos. Então, bem utilizado, em baixas doses, com poucas repetições, sendo acompanhado esse paciente em consultório. Em casos de pacientes diabéticos hipertensos, deve-se acompanhar a pressão arterial, deve-se pedir exames de laboratório para ver como está a glicemia desses pacientes que utilizaram corticoides, e muitas vezes o paciente pensa, vão ser 2 injeções só e não vai ter problema. Às vezes uma dose baixa pode ter prejuízos e esse paciente precisa ser visto pelo médico para manejar essas consequências do uso do corticoide, mas quando bem utilizado, na dose certa e com acompanhamento médico, ele é um anjo na vida dos pacientes com dor. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares para que juntos possamos ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como este. Um grande abraço.